Em Brasília, 19 horas e 14 minutos. Em Assis também, 19 horas e 14 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português livre para falar nesta quinta-feira. Já estou sentindo o cheirinho do final de semana. Já estou sentindo o cheirinho do final de semana. E final de semana quente. Tá parecendo verão, né? Nem parece que estamos no inverno. Imagine o verão como será. Se prepare, minha amiga. Se prepare, meu amigo. Final de semana chegando, mas é quinta-feira hoje ainda. Quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023.
quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Já são 215 dias do ano de 2023, faltando 150 dias para 2024. Está chegando também 2024. Está logo ali. Está logo ali. Faltando 5 meses, né? 5 meses praticamente. Porque já estamos no dia 3 de agosto. Tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Daqui uns dias já começam aquelas propagandas. Tan, 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 e sininho batendo para lá, sininho batendo para cá. O tempo passa, o tempo voa. Lembra daquela propaganda, né? É a pura realidade. O tempo passa, o tempo voa. Por isso que a gente precisa aproveitar cada segundinho, cada minutinho, cada momento para ser feliz, né? A gente não sabe o que nos espera o minuto seguinte. Não é nem o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. A gente não sabe o que nos espera no minuto seguinte. Então, é aproveitar cada momento. Então, vamos aproveitar cada momento. Lembrando que hoje, então, é dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto comemora-se o dia do tintureiro. Será que tem tintureiro em Assis ainda? Uma boa pergunta, né? Será que tem tintureiro em Assis ainda? Tintureiro. Estou tentando lembrar se ainda tem algum em atividade. Tintureiro. Boa pergunta. Boa pergunta. Se alguém tiver resposta, me ajuda, porque de cabeça não estou lembrando se tem tintureiro em Assis. Em atividade ainda, né? E hoje também é o dia do capoeirista. A todos os capoeiristas, os nossos cumprimentos, a nossa saudação e os parabéns. Tem muitos amigos capoeiristas e da antiga ainda, hein? Da antiga. Outro dia eu vi o meu amigo Simar. O Simar já deve estar beirando os 60, né? Eu imagino. Francismar Cruz deve estar beirando os 60 já. E outro dia eu vi ele participando de uma roda de capoeira. Tá sarado ele. Então, a todos os capoeiristas, parabéns pela data. Parabéns pela data. Tá tudo bem com você, minha amiga? Tá tudo bem com você, meu amigo? Estamos aqui chegando para mais um dia e com uma notícia exclusiva. Vai sair no Jornal da Segunda essa semana, mas eu já vou antecipar. Já eu vou falar sobre essa notícia exclusiva. Então, dá uma ligada aí para quem sempre acompanha. Fala, você não ligou no Português ainda? Ele tem uma notícia para dar que não saiu em lugar nenhum ainda. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Ontem, vocês acompanharam, eu fiz o programa mais rápido, porque tinha um compromisso. Às 8h30 da noite, eu não consegui fazer o Bola na Rede, que é o programa de esportes. E aí eu dei as informações tristes, né? Porque a derrota do Vossen em casa, depois de 17 jogos sem perder, foi bastante triste, né? E da maneira como foi ainda, né? O juizão complicando, não marcando uma penalidade máxima clara na cara dele. Então, ontem nós fizemos o programa dividido entre notícias e o que aconteceu no jogo do Vossen lá no estádio Tonicão. Mas hoje a nossa programação aqui é normal, até às 8 da noite, tá bom? Eu começo trazendo o Paulo, porque a notícia que o Paulo vai dar tem muita relação com a notícia exclusiva
que eu vou dar na sequência. Eu já vou antecipar dizendo que é uma decisão judicial. Aliás, eu tenho duas notícias exclusivas. Duas. Vou dar já já. Vamos só ouvir o Paulo e a gente retoma para falar sobre essas duas notícias exclusivas que você vai ficar sabendo primeiro aqui no Português Livre para Falar. Nós estamos falando diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, falando para todo o planeta Terra. Paulo César Tito, ou Paulo Cuca, vamos ouvir o comentário do Paulo. Fala, Paulo! Projeto muito interessante, está chamando a atenção. Ele está sendo realizado ali em Lençóis Paulistas. É conhecido como o Meu Sonho. São 200 lotes que o prefeito vai colocar à disposição do pessoal das famílias de baixa renda, que tem o cartão cidadão e a renda da família some R$ 1.360, para a realização de um sorteio. Depois de feita toda a inscrição na primeira fase, depois será convidado para a segunda fase, que será o sorteio, que será realizado no ginásio de esporte lá na cidade. Isso vem chamando a atenção porque é uma novidade, né? Você fazer o sorteio dos terrenos. Muito interessante mesmo, que dá para a família, né? Pegar o terreno e cada um for construindo as suas casas aí. Então, não se esqueçam que tem que ter o cartão cidadão, RG, comprovante da família onde mora, que tem casal que mora em casa alugada, que não tem a propriedade a nenhum imóvel, para você estar participando. Mas é legal, processo diferente aí, para atrair também as pessoas que querem ter a sua casinha no futuro. Muito bom. Muito bem, Paulo. Muito bem. Ouviram? Muito bacana, né? Eu imagino que vocês já devem ter imaginado o mesmo que eu, né? Imagino que vocês devem ter imaginado o mesmo que eu. Que talvez seja essa uma solução para resolver os problemas criados pela promessa de entregar as 239 casas do residencial Aprumar. Só recapitulando, faz 7 anos, que essas casas foram prometidas. 7 anos. Em 2016. Coincidentemente, mesmo período da eleição para prefeito. Que o prefeito ganhou, diga-se de passagem. 6 mil pessoas na fila. Como é fácil, né? Encontrar uma tacada. 6 mil pessoas na fila, inscritas para ter a sua casinha própria. Casinha é o jeito de falar, pelo tamanho, né? Casinha, mas para muitos é um palacete. Só o lugar para se proteger, para abrigar a família, já é um palácio, é um palacete, independente do tamanho. Mas virou fala comum, né? As casinhas da Prumar. Desde o começo, fala, e as casinhas da Prumar? E as casinhas da Prumar? 7 anos. Faltando pouquinho tempo para a eleição, o prefeito que manda na Aprumar faz a inscrição de 6 mil famílias interessadas em ganhar a casa própria. Ganhar não, né? Ser sorteado e ter que pagar, porque não é de graça. Tem muita gente que fala assim, mas que as casinhas de graça, não. É subsidiada pelo governo e paga por cada família. Tem lá a quantidade de parcelas que tem que pagar. 7 anos. Faltando alguns meses para a eleição, o prefeito reúne 6 mil famílias, põe numa fila de madrugada, num gelo, para levar os documentos,
fica todo mundo naquela ansiedade, etc., não sei o quê, já tem o cadastro das 6 mil famílias, aí disputa a eleição e ganha a eleição. Alguém tem dúvida que a grande maioria das 6 mil famílias, a grande maioria, votou no prefeito na expectativa de ter a casinha própria? Alguém tem dúvida disso? Embora o voto seja secreto? Não, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Por isso que muita gente acusa essa conduta como estelionato eleitoral. Mas não bastasse isso, depois de eleito prefeito, depois de ter sentado no gabinete do Paço Municipal, já prefeito, o dono da Aprumar realizou o sorteio das casas. O sorteio das casas. Chamou as 6 mil famílias lá para o Jairão e sorteou 239 casas. 239 famílias saíram de lá naquela manhã de sábado, no Jairão, em 2017, comemorando. Teve gente que comprou carne, comprou cerveja, refrigerante, para comemorar. É quase que ganhar na loteria, né? Para quem não tem uma casa própria, receber a notícia que foi sorteado para ter a casinha da Aprumar, muita gente saiu comemorando. Teve gente que foi ligar para a mãe, para a sogra. Olha, fui sorteado na casinha, logo, logo eu vou sair na casa onde eu estou morando de favor. Teve gente que já começou a pensar, olha, mais um pouquinho de tempo pagando aluguel e vou para minha casa. Quanta gente foi iludida, né? Quanta gente foi iludida. Isso em 2017. O pior é que o prefeito... Eu vou tentar achar esse vídeo. Que outro dia eu estava procurando aqui, eu achei esse vídeo. E eu vou achar ele aqui. Vou achar ele aqui que eu vou soltar. Eu não vou conseguir soltar o vídeo agora, mas vai dar para ouvir o áudio. Vai dar para ouvir o áudio. Deixa eu achar aqui. Eu vou achar. Vou achar esse vídeo aqui. Acha que não? Eu vou achar esse vídeo. Caramba! Por que é? Já sei onde eu vou achar. Espera só um pouquinho, porque é muito importante. Muito importante. Aqui. Dá um trabalho danado, mas a gente acha. Agora vou mandar aqui. Vamos mandar. Já, você vai ouvir, já achei o vídeo. Porque é muito oportuno, nesse momento, falar sobre isso. E a notícia exclusiva é relacionada exatamente a esse assunto. Então, você vai ouvir já já. Muito bem. Nós estamos falando das casinhas da Aprumar, certo? Logo depois de ter
assumida a prefeitura, o prefeito José Aparecido Fernandes gravou um vídeo no seu gabinete para falar sobre as casinhas da Aprumar. Ouça a voz do prefeito José Aparecido Fernandes, meses ou semanas após ele ter sido eleito e empossado prefeito de Assis. É sobre as casinhas da Aprumar. Vamos relembrar? Relembrar é viver. Protocolamos na Câmara, na Prefeitura Municipal de Assis, no dia 7/6/2016, às 11h26, para dar início ao projeto definitivo, que é os trâmites normais de um loteamento. Nós assumimos a Prefeitura no dia 2, estivemos aqui presentes. Imediatamente fizemos os primeiros contatos com a Secretaria Municipal de Planejamento para que viabilizasse o mais rápido possível essas diretrizes, para que a gente pudesse iniciar ou, nesse momento, passar para a Aprumar, para a diretoria da Aprumar, para ela dar andamento a esse projeto, que é tão esperado. A Aprumar fez um processo de inscrição, compareceu mais de 6 mil inscritos, e nós ficamos aí aguardando e nada saía dos gabinetes da Prefeitura Municipal de Assis. Então, somente hoje, nós estamos repassando para a Aprumar a diretriz básica para ela dar prosseguimento ao projeto. Que agora a próxima diretriz é a diretriz da Sabesp, é o segundo passo. Né? Então, nós estamos nesse momento entregando para o presidente da Aprumar para que ele passe para a Sabesp agora fazer esse segundo movimento. Dar uma satisfação à população e aos mutuários que se inscreveram ao programa, que estão aí aguardando por muito tempo. Ou seja, por uma situação ocasionada dentro do gabinete, um projeto ficou parado por 7 meses. E nós estamos retomando e agora nós vamos seguir o curso normal e acreditamos que daqui a 7 meses a gente pode iniciar as obras ali, as obras do residencial Aprumar. Então, são essas as minhas palavras. Ouviram, né? Ouviram aqui. Ouviram o que o prefeito falou logo depois de tomar posse. Estamos passando as diretrizes para o presidente da Aprumar. Isso ficou parado aqui no gabinete, jogando a culpa no ex-prefeito Ricardo Pinheiro, por 7 meses. E disse que daqui 7 meses começarão as obras. Eu não sei porquê, mas eu sempre ouvi desde criança que 7 é conta de mentiroso. É muita coincidência, né? 7 meses parados, daqui 7 meses começam as obras, e coincidentemente, 7 anos depois, nós estamos aqui para relembrá-lo. 7 meses depois começariam as obras. Isso foi em 2016. E é curioso, né? Porque ele culpa o ex-presidente Bolsonaro por ter travado o programa Minha Casa Minha Vida. Mas 6 meses depois da promessa feita quando já era prefeito, não era o Bolsonaro o presidente. Acho que foi naquele período da saída da Dilma e a entrada do Michel Temer, que já estava passando as diretrizes para a Sabesp fazer obras lá de água, saneamento, esgoto. E hoje, 7 anos depois, continua tudo como antes. Não continua tudo como antes. Muita soja foi plantada, muito milho foi plantado, muita soja foi colhida, muito milho foi colhido,
muita soja foi vendida e muito milho foi vendido nesse período. Eis que, dia 25 de fevereiro de 2023, 7 anos depois do início do processo protocolado na Câmara, 6 anos depois do sorteio realizado no Jairão, algumas das 239 famílias entraram na área. Entraram na área para dizer, olha, nós continuamos vivos, fomos sorteados e queremos as nossas casas. 24 de janeiro. Hoje, completando 160 dias da ocupação na terra prometida para ser o residencial Aprumar. Recentemente, a Aprumar, que também, assim como a FEMA, virou um negócio de família, porque na FEMA era o consogro do prefeito, que era o presidente lá da FEMA, o Arildo José de Almeida, sogro da filha do prefeito. E na Aprumar ele tinha um concunhado presidente, o Rei Omar, o gaúcho, pessoa que eu conheço, mas não tenho amizade, mas as referências que tenho são boas, que se trata de uma pessoa íntegra, mas está lá, ou estava lá, presidente da Aprumar, em razão do grau de parentesco com o prefeito. O prefeito indicou ele para ser o presidente da Aprumar e ele ficou lá. Agora saiu. E parece que não saiu muito satisfeito com o que aconteceu, principalmente com a conduta do prefeito nessa relação entre prefeitura e Aprumar. Mas esse é um outro capítulo de uma outra novela. Esse é um outro capítulo de uma outra novela que vai começar logo. Aí tínhamos lá o sobrinho, que virou presidente do laticínio Aprumar. Enfim, trata tudo em família. Trata tudo em família. Mas é uma questão privada, diferente da prefeitura, então dá para a gente relevar um pouquinho. Claro que tudo isso com a conivência de todos os produtores rurais, porque aquilo é uma associação e os associados concordam com o que está sendo feito. E eu, como não produzo absolutamente nada, nem um pé de mamão, nem um pé de laranja, não vou me meter nisso. Isso é entre eles. Embora tenha muita gente que está, inclusive, na presidência ou vice-presidente, na direção da Aprumar, que também não planta nem o pé de mamona. Mas está lá, que o prefeito também pôs. Bom, há 160 dias, essas famílias estão lá, se revezando. Se revezando. Para lembrar que aquela terra foi comprada para ser o residencial Aprumar. E não para plantar soja, não para plantar milho. E aí, eis que surge uma novidade. A secretária do prefeito, Luísa Pereira Nunes, secretária lá da firma dele, da loja dele. Tem gente que fala que ela trabalha na prefeitura, eu não sei, não conheço, não posso falar. Mas secretária do prefeito vira presidente da Aprumar, no lugar do concunhado do prefeito. Então, ela virou presidente da Aprumar e o radialista Pingo d'Água foi eleito vice-presidente da Aprumar. Eu não sabia que ele produzia alguma coisa, não sei se produz, mas, enfim, foram os produtores que escolheram, eles que respondam pela eleição da diretoria lá da Aprumar. Muito bem. E o que fizeram? As famílias, quando lá ocuparam a área, queriam
uma conversa com a Aprumar, com o prefeito. O prefeito, numa única entrevista que deu à radiodifusora, ao nosso colega Jerônimo Paes, disse resumidamente o seguinte, que é um assunto que ele queria até ter esquecido, mas que quem entrou lá na área são desocupados. Resumidamente foi isso. Não falou nada. Jogou a culpa no Bolsonaro, porque o Bolsonaro travou, mandou as famílias procurar o presidente Lula para resolver o problema das casas que ele sorteou, enquanto prefeito já. Muito bem. Diferente do que esperavam as famílias que queriam conversar e querem até agora, a direção da Aprumar foi para a justiça. Primeiro levou um monte de viatura policial lá, parecia que está tendo rebelião numa cadeia, de tanta viatura que foi para lá. Como se estivesse tratando com bandidos. Aí tinha lá meia dúzia de morador ou de acampados. A polícia qualificou as pessoas, não sei o quê, e a nova presidente da Aprumar estava junto, não sei o quê, e falaram que era para desocupar a área. As famílias, não, nós não vamos desocupar, nós estamos aqui porque nós estamos esperando a nossa casa. Muito bem. E a direção da Aprumar, então, Luísa Pereira Nunes, Pingo d'Água e mais os outros lá dirigentes, a Aprumar foi à justiça, pediu reintegração de posse, inclusive, se preciso, se necessário for, com uso da força policial, para expulsar as famílias que estão lá, acampadas no residencial Aprumar. E ontem saiu a decisão. O juiz federal deu a decisão. E essa é a notícia exclusiva que nós temos agora para vocês. Justiça Federal da Terceira Região. Processo judicial eletrônico. Número do processo: 5000467482023, 4/3/6116. Classe reintegração e manutenção de posse. Primeira Vara Federal de Assis. Assunto: esbulho, turbação, ameaça, segredo de justiça? Não. Justiça gratuita? Não. Pedido de liminar ou antecipação de tutela? Sim. Partes. Associação dos Produtores Rurais do Município de Assis, a Aprumar. Procurador Francisco Antunes Ribeiro, pai da secretária de Negócios Jurídicos da Prefeitura, Marina Antunes Ribeiro. Ré Flávia Aparecida Batista, que é a presidente da AMAR, Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região, representada pelo advogado Antônio Carlos Tavares Moreira. Decisão saiu ontem. Na verdade, ontem não, né? Saiu no finzinho da noite de terça-feira, dia 1º de 8 de 2023, às 22h05. Decisão. Trata-se... Estou lendo aqui a decisão, hein? Trata-se de ação sob rito especial das ações possessórias com pedido de reintegração de posse em caráter liminar formulado pela Aprumar, Associação dos Produtores Rurais de Assis e Região, em face de Flávia Aparecida Batista e outros responsáveis, pelo alegado esbulho que afirma ainda não serem conhecidos. Imóvel
alegadamente adquirido pela associação e transmitido à Caixa Econômica Federal por alienação fiduciária. Foi atribuída à causa R$ 10.000. Juntou-se a seguinte documentação: procuração, Estatuto Social da Aprumar, ata de Assembleia Geral da Eleição da Aprumar, certidão de registro do imóvel, junto ao cartório de registro de imóveis, cópia do registro da ocorrência, lembra que eu falei da Polícia Militar? No dia 12 de abril, cópia de notificação extrajudicial e acompanhada da certidão positiva da diligência, no dia 20 de 4 de 2023. Foi determinada a emenda inicial para adequação do valor da causa e recolhimento das custas processuais. A parte autora manifestou-se conferindo o valor de R$ 43.524,99, baseado em certidão de valor venal imobiliário fornecido pelo município, e recolheu o valor inicial das custas. Foi determinada a Caixa Econômica Federal que comprovasse o pagamento da dívida fiduciária sobre o imóvel em questão, haja vista que o prazo de 12 meses de financiamento constante de averbação de 2016 transcorreu há muito tempo. A empresa pública, após solicitar dilação do prazo. Entre a determinação de intimação da Caixa Econômica Federal e a resposta da empresa pública, adveio uma petição em nome da Flávia, apontada como ré na inicial, afirmando, prestem atenção, afirmando que a autora Aprumar, na verdade, é apenas intermediadora, que repassará o terreno às famílias contempladas no sorteio das unidades habitacionais que serão construídas no local. Afirma que houve início da realização de um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Social para a construção de 239 casas destinadas às famílias com renda familiar bruta entre R$ 1.800 e R$ 2.350. Com a aprovação do empreendimento da Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo sido liberada a primeira fase do empreendimento e, consequentemente, o valor de R$ 1.724.487,19 para aquisição do terreno e pagamento de projetos. A Aprumar, na qualidade de entidade organizadora, teria adquirido o terreno com o único objetivo de construir as casas habitacionais, tendo se comprometido por contrato a não dar, preste atenção, tendo se comprometido por contrato a não dar diferente destinação ao terreno. Todavia, as famílias teriam descoberto que ocorreu uma plantação de soja por terceiros no local pelo prazo de 5 anos e resolveram tomar posse do imóvel. Assim, requereu indeferimento da liminar. Abertura de prazo para o grupo dos familiares apresentar contestação para demonstração do uso irregular da área pela Aprumar, além da concessão de justiça gratuita. Aí juntou instrumento de procuração, etc. e tal, não sei o quê, é o relatório. Aí o juiz passou a fundamentar e decidir. Acolheu a emenda inicial, falou da legitimidade da Caixa Econômica Federal, porque ela foi chamada, por ficar demonstrado o interesse da Caixa Econômica Federal para a atuação nos autos, ainda que se trate de erro material, a constituição de propriedade fiduciária do lote sob a matrícula tal. Explico, o juiz explicando. O documento consistente no contrato de compra e venda do terreno, mútuo para assistência técnica, legalização
e Trabalho Social e Alienação Fiduciária em Garantia no programa Minha Casa Minha Vida, estabelece como credor fiduciário o Fundo de Desenvolvimento Social, representado pela Caixa Econômica Federal. Do pedido da concessão de liminar, o Código Civil estabelece que, ao possuidor, assiste o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho. Afirma a parte autora, a Aprumar, ser a possuidora direta do imóvel e que a posse dos réus é nova, pois foi iniciada em fevereiro de 2023. A ré, Flávia Aparecida Batista, afirmou que os ocupantes são os beneficiários finais da área, pois foram contemplados no sorteio das unidades habitacionais a serem construídas no imóvel, conforme listagem constante no site da Aprumar. Ela confessou que, em fevereiro, recebeu uma denúncia de que a área ocupada estava sendo utilizada de forma irregular por terceiros que nela plantaram soja clandestinamente durante 5 anos. Além disso, invocou a manifestação da Caixa Econômica Federal, segundo a qual o desenrolar do contrato estaria na dependência de diligência da Aprumar, mesmo após notificações da empresa pública, impossibilitando o segmento para a execução da fase 2 de construção das unidades. Por tais motivos, tomaram posse do imóvel. Há, portanto, fortes indícios de esbulho nos autos. Contudo, da leitura do contrato também se verificam outras estipulações. Assim, está chegando no final, calma. Assim, preste atenção, minha amiga, preste atenção, meu amigo, porque isso é extremamente importante. Estou lendo um documento oficial da Justiça Federal. Não estou inventando, não está na minha cabeça isso. Estou lendo um documento da Justiça Federal, cuja decisão foi publicada na terça-feira, às 10 horas da noite. Diante da alegação da ré, a Flávia Aparecida Batista, que está nos ouvindo lá em Porto Feliz, acerca de possível descumprimento de cláusula pela parte autora, ou seja, a Aprumar, o que é relevante para o deslinde do objeto do contrato, envolvendo o terreno localizado na Avenida de Acesso à SP 333, registrado sob a matrícula tal, que beneficia diversos aspirantes à casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, não é possível a concessão do pedido liminarmente, por ausência de plausibilidade do direito invocado. Continua. Apesar de pertencer a uma pessoa jurídica de direito privado, o imóvel está aparentemente vinculado a um empreendimento de interesse social, que não se concretiza por desídia da própria autora. Além disso, o esbulho pode ter sido praticado por terceiros nos últimos 5 anos, em face dos quais não foi movida ação possessória. Se, por um lado, esse juízo não pode chancelar conduta que possa configurar exercício arbitrário das próprias razões, deve, por outro lado, zelar para que o Poder Judiciário não seja movimentado para fins escusos, para o restabelecimento de situação de violação contratual que precedeu o alegado esbulho. É, enfim, de grande relevância a informação acerca do desenrolar dos autos, no sentido de que a etapa 2 da continuidade da execução do projeto habitacional encontra-se estacionada aparentemente por mora de diligência a cargo
da parte autora, o que pode sugestionar que efetivamente esteja ocorrendo malversação do imóvel, hipótese a ser apurada mediante produção de provas pelas partes. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de reintegração de posse liminar. Tá claro para vocês? Eu vou tentar traduzir essas palavras. Não quero ter a presunção nem a pretensão, mas eu vou popularizar o que o juiz sentenciou. Vamos lá. A Aprumar foi para a justiça e falou: quero a minha área de volta. Eu sou dona da área. Entraram lá sem a nossa ordem e eu quero reintegração de posse. Se for preciso, manda a polícia lá. Muito bem. Aí, a ré, que é a presidente da AMAR, a Flávia, através do seu advogado, disse o seguinte: olha, essa terra foi comprada para ser residencial, um condomínio residencial Aprumar. É essa a finalidade, é para isso que foi comprada essa terra. E nos últimos 5 anos, estão plantando soja, estão plantando milho, estão colhendo, estão vendendo. E a gente não sabe quem está fazendo isso. Mesmo que tenha sido a Aprumar que fez ilegalmente. Porque a área, ficou claro, no que está escrito ali, a área foi comprada para ser casa e não para ser plantação, lavoura de soja e de milho. Mesmo que tenha sido a Aprumar que plantou e colheu e vendeu. Não pode. É desvio de finalidade. Então a Flávia foi lá e disse: olha, de fato nós entramos lá. Nós entramos porque estão plantando soja, estão plantando milho, e isso aqui foi comprado para ser as nossas casas. Aí o juiz falou: opa, para um pouquinho, isso é uma novidade. Como assim? Há 5 anos foi comprada e 5 anos estão plantando soja, estão plantando milho? Calma. Isso é desvio de finalidade. Então eu vou negar a liminar e nós vamos investigar, inclusive, o plantio dessa soja e desse milho. E repito, mesmo que a Aprumar diga: não, fomos nós que plantamos, aí vai ter que produzir lá a nota, porque vendeu, né? E o dinheiro tem que ter passado pelo caixa da Aprumar, não tem? Então, tudo isso tem que passar lá pelo caixa da Aprumar, pela contabilidade da Aprumar. Mas não pode, porque aquela terra não foi comprada para ser lavoura de soja nem lavoura de milho. Aquilo lá foi comprado para ser residencial Aprumar. E mais do que isso, está claro aí, tem um trecho, eu vou voltar aqui, porque essa informação aqui é extremamente importante. Quer ver? Enfim, de grande relevância a informação acerca do desenrolar dos autos, no sentido de que a etapa 2 da continuidade da execução do projeto habitacional, ou seja, a construção das casas. A fase 1 foi comprar o terreno. A fase 2 é executar o projeto habitacional, encontra-se estacionada, parada, aparentemente por mora de diligência a cargo da parte autora. Quem é a parte autora? A Aprumar. O que pode, palavras do juiz, o que pode sugestionar que efetivamente esteja ocorrendo malversação do imóvel, hipótese a ser apurada mediante produção de provas pelas partes. Deu para entender claramente, né? Deu para entender claramente. A culpa é da própria Aprumar. A culpa é da própria Aprumar, que não tomou as providências para dar continuidade na fase 2 do projeto.
Eu não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. Eu só queria saber o nome do juiz que assinou isso. Deixa eu ver se eu consigo. Porque agora é tudo eletrônica, né? Vamos ver se eu consigo descobrir aqui. Tá aqui, ó. Juiz federal substituto Caio César Maia de Oliveira. Vamos ver o que ele pediu ainda. Intime-se o Ministério Público Federal a atuar como fiscal do ordenamento jurídico e participar da audiência de mediação. Citem-se e intimem-se mediante edital com prazo de 15 dias os ocupantes não localizados nos termos supramencionados conforme previsto, de ampla publicidade à existência da presente ação na imprensa local, como prevê o parágrafo 3º desse dispositivo. Olha, estou fazendo aqui o que a Justiça pediu para ser feito. Da publicidade na imprensa local. Ainda, proceda a Secretaria o agendamento de audiência de mediação prevista no artigo 565. Uma vez agendado, cite e intime, na forma do artigo, as pessoas que estiverem ocupando a área indicada na petição inicial, dando-lhe ciências de que deverão comparecer à audiência de mediação designada. Está aí. Está vendo como é bom a gente ler tudo? Para a gente entender tudo, tudinho. Ponto final. Está esclarecido. Certo? Eu falei que tinha 2 notícias exclusivas, né? A outra eu vou deixar amanhã, mas é relacionada à FEMA. A FEMA, notícia exclusiva também. Mas eu vou falar sobre essa amanhã, porque agora já são 20h02 e está terminando o nosso tempo. Resumidamente, o juiz deu a canetada, negando a liminar para aprumar de reintegração de posse e quer apurar, inclusive, o plantio, colheita e venda de tudo na área do residencial Aprumar nos últimos 5 anos. Vai sobrar para quem assumiu a direção da Aprumar. Vai sobrar. Vai ter que responder. Vai ter que comprovar. Se plantou, se colheu, se vendeu, cadê a nota? O juiz vai pedir. Senão é malversação da área. Destinação, finalidade equivocada. Estou satisfeito. Estou satisfeito? Está aí o resultado. Está aí o resultado. Tá bom? A gente não pode deixar de terminar com aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta quinta-feira. O senhor João Fernandes Lérias, de 85 anos, foi sepultado às 9 horas da manhã. Às 10 horas, foi sepultada a senhora Dionísia Soares Silveira Alcântara, de 80 anos. Às 14 horas, houve o sepultamento do senhor Carlos Alberto Luminati, de 60 anos. Também às 11 horas, foi sepultada a senhora Maria Aparecida de Almeida Messa. E ainda, em Florínia, 10 horas da manhã, foi sepultado o senhor Benedito Carlos Consoli, de 65 anos de idade. Para amanhã, sexta-feira, já está programado o sepultamento de Celi Palmiro Pessoa, de 74 anos. Velório na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, sepultamento 11 horas da manhã. A você, minha amiga, a você, meu amigo, muito obrigado pela audiência, pela assistência e pela paciência. Tenham todos uma boa noite de quinta-feira e já vou antecipar, desejando um ótimo final de semana, até porque amanhã já é sexta-feira. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo. Um abraço. Tchau.